Sem sem mimimi, o capítulo 1057 foi algo novo. Vamos responder a angústia, a ansiedade, a tristeza, a revolta e também o amor e carinho que vocês sempre trazem no tópico de perguntas. Agorinha, então, partiu para o Respostas de Palha. Alex.sx0 perguntou: vocês acham que o Law vai dar de cara com Barba Negra? Pode parecer que é do nada, mas na verdade isso faz muito sentido. Como comentamos no review do capítulo 1056, sendo algumas informações entre o mapa não oficial de One Piece e também as direções que cada um de supernovas tomou e as possíveis ilhas que isso daria, existe uma chance real de que o Law na verdade vai parar na ilha Hachinosu, que é o território do Barba Negra. Isso pode significar algumas coisas diferentes. Talvez o nosso querido Trafalgar D. Waterlaw consiga sobreviver a esse encontro e de alguma maneira ele pode até obter mais conhecimento sobre a localização do One Piece. Quem sabe Marshall D. Teach não tá em posse do Road Poneglyph que desapareceu da floresta no fundo do mar na Ilha dos Tritões. E realmente ele só precisava que Big Mom e Kaido caíssem para poder fazer seu movimento e completar a sua coleção em direção ao maior tesouro que existe. Mas é que tá. Nessa altura da história, não é simplesmente mais provável que o Barba Negra derrote o Law? Pensa comigo, ele tem uma das frutas mais poderosas de todos os mares, a Op Op no Mi, o tipo ideal de poder pro Kurohige, que agora é um especialista em roubar como as no Mi de usuários ativos, ou ele desativa os usuários matando eles. A gente não sabe direito como funciona o processo, mas a gente sabe que ele tem toda a capacidade para elevar o nível da sua tripulação, e ele já vem fazendo isso desde o time skip. E ainda existe um mundo que ele pode tomar para si essa habilidade roubadíssima, né? Apesar de que eu acho isso um pouco improvável. A teoria mais vigente é que o Barba Negra vai ter 3 frutas de 3 tipos diferentes, né? A Logia, que é a Yami Yami no Mi, a Paramécia, que é a Gura Gura no Mi, e também uma possível Zoan, provavelmente uma Zoan mitológica. Mas esse encontro fatídico pode desencadear muito desenvolvimento. A gente sabe que o Law é um D e tem toda aquela questão de morrer com um sorriso no rosto, e isso pode gerar até algum tipo de reação no Luffy, que já odeia muito Barba Negra, mas seria ainda mais uma maldade pra botar na conta do vilão. E a gente sabe também que o Law tem todas as cópias dos Road Poneglyphs que o Luffy também tem, a não ser que ele não tenha dado de Zou pro Law, porque o Law não tava lá. Isso ainda não ficou muito claro, mas como o Law deu até um pro Kid, eu acho que é possível que o Luffy também tenha feito esse tipo de cortesia. Enfim, o fato é que ele pode paçocar sim esses prints de Poneglyph pro Barba Negra e ser um caminho muito fácil dele chegar mais perto do One Piece. Fora isso, a gente sabe que o Barba Negra acompanha os movimentos de vários piratas, ele é um cara que tem um nível de inteligência muito alto e eu duvido que ele não tenha percebido como essas movimentações do Luffy para Whole Cake Island e depois para Wano não podem ter desfrutado dele, que se tornou um Yonkou um grande prêmio, os Road Poneglyphs. É exatamente isso que o Barba Negra quer. Então, vamos acompanhar porque a vida do Law pode estar em mais perigo do que nunca. Macaco D Massa perguntou: Luffy Gear 5 com Edward Weevil. Cara, sinceramente, coitado do Weevil. Vai ser feito de pica-pau biruta, Looney Tunes, vão pular corda com ele, vão amassar ele, vão fazer o Tom e Jerry sugar a mente dele, enfim. O Weevil não tem como tancar, por mais forte que ele possa ser, né? Um hype, ele é filho do Barba Branca ilegítimo, possivelmente, a gente não sabe. Pode ser até o mesmo nível de força física do Barba Branca, mas não, não. Rômulo K. Dias perguntou: Carrot vai estar escondida no Sunny? Sim, ou com certeza. Nessa altura do campeonato, tomara que sim. Muita gente mais jovem não vai lembrar, mas tinha um desenho japonês antigo que passava na TV chamado Speed Racer. Go Speed Racer. No Speed Racer tinha um chimpanzé e um garoto que ficavam entrando no porta-mala do Speed para participar das corridas, das tretas da oficina, e isso acabava virando uma piada recorrente. E muita gente estranhou um pouco no 1056, quando o Neko Mamushi e no Arashi basicamente viraram pra Carrot e falaram: bom, tu viajou 2 semaninhas, tu é a mais sábia de todos os 8, então agora é você que manda, vamos ficar aqui um ano protegendo o Momonosuke, vai com Deus, minha filha. E olha, eu entendo a lógica de Kaimano, é uma reunião com os Bainhas Vermelhos, o propósito maior, passar um período de tempo lá pra cumprir suas promessas pro Oden, protegendo todo o país e também garantindo que dê tempo pro Momonosuke realmente crescer a ponto de se tornar forte o suficiente pra proteger o ano sozinho. Mas ao mesmo tempo, por que botar a Carrot no comando, meus queridos? Parece o tipo de desenvolvimento perfeito para ela, de alguma maneira, escapar pro Sunny, tentar realmente viver uma vida de aventura, sem a pressão de comandar o Ducado, tentar proteger inimigos, ter questões burocráticas de uma líder envolvida, enfim. A Carrot é simplesmente jovem demais e ter sido escolhida porque ela foi a cidadã de Zou, que
que foi capaz de experienciar um gostinho de aventura com o Chapéu de Palha, parece ser até cruel demais. Dito isso de maneira prática, provavelmente isso não vai rolar. Se Yamato não entrou no bando, muito provavelmente que seria imprático do ponto de vista de escrita, possivelmente um roteiro muito inchado, acredito que o mesmo sirva pra Carrot. Ao mesmo tempo, a gente sabe que a Carrot é muito popular, né? Ela é muito popular entre os fãs de One Piece, o Oda provavelmente sabe disso. Mas não. Certo? Cara, eu ia gostar porque eu gosto de quem corre atrás. E a Carrot estaria correndo atrás. Pedro Pô 21 falou o seguinte: ainda existe esperança pra Yamato no bando? Esperança existe. Pela tradução, parece que o Luffy usou a mesma palavra que ele costuma usar pra tripulante quando jogou a bandeira pro Momonosuke, depois referenciou ele, Kinemon e Yamato. Então dá pra dizer até que tecnicamente o cão guardião de Wano já tá no bando. Mas navegar com a galera é outra história. Eu acredito que já tivemos algumas pistas de que os Chapéus de Palha vão ter que fazer um caminho de volta eventualmente. Fora a teoria do Dennis Lobby, que eu vou botar o link na descrição. Existe toda a previsão da Madame Shirley de que o Luffy será responsável por fazer a Ilha dos Tritões queimar de alguma maneira. Então, como eles saíram de lá e deixaram tudo intacto, ficaria bem na cara essa questão de que eventualmente eles podem achar One Piece, ou até quem sabe voltar para certos pontos para conseguir chegar em Laugh Tale por outro caminho que ainda não foi revelado. Moral da história: existe um mundo onde eles voltam e no retorno passam por um ano e buscam Yamato. Mas eu acho que é uma chance rasa. Sabemos que vai ter a grande guerra final, e seria hype ver um personagem desse nível de poder aliado ao Luffy. Mas sem o mesmo propósito, desenvolvimento, com tudo acontecendo um pouco fora da tela, eu sinto um certo vazio em relação a esse prospecto. Jogo Underline Castro perguntou: Yamato vai aparecer na guerra final junto de toda a frota do Chapéu de Palha e aliados que conseguiram? Cara, provavelmente sim. O Yamato é muito forte, é um nível de poder bem alto, porque tem uma Akuma no Mi zona mitológica, porque tem Haki do Rei, porque domina o Haki do armamento, habilidade com Kanabo, sabe copiar técnicas do Kaido, tancou um Thunder Bagua com a sua habilidade de armadura. Enfim, existe muita possibilidade até do Yamato aprender técnicas que o Oden usava, agora que vai viajar por Wano, agora que vai poder interagir com os bainhas vermelhas. Quem sabe até Yamato não vira um espadachim, isso ia ser bem divertido. Então, eu imagino que Yamato vai estar sim na guerra final e seria um desperdício, até em termos de nível de poder, não ter um personagem tão forte lá, lutando pelo Luffy. Kanek83 perguntou: acham que se vier o arco de Elbaf será um arco longo ou no estilo Zou? Eu tô torcendo para que seja um arco menor, não precisa ser verdadeiramente pequeno, mas eu ia ficar muito feliz se pudesse resolver em até no máximo 60 capítulos. A mérito de comparação, o ano durou 154 capítulos, mais de 3 anos. Então, um arco que só consumisse de 1 a 2 anos para mim seria uma grande vitória, que teríamos mais um bom tempo para tentar encaixar a guerra final, corrida até One Piece, o arco do Barba Negra, resolução do século perdido, enfim, muita coisa que ainda precisa ser resolvida até o fim da obra. Caio Vieira GG perguntou: qual seria a fruta do Fukurokujo? Ele tem um poder de paralisia igual ao Raizo? Muito estranho. Bom, é poder ninja. Eles são ninjas. O Raizo simplesmente absorve o Moro Breath do Kaido e cospe de volta com um pergaminho. É igual Naruto, pô. Só segue o fluxo que vai dar tudo certo. Iago Luter me perguntou: a cada dia que passa, penso que o reino antigo não era tão bom assim. O que pensam sobre isso? Seria mais interessante ter um conflito mais cinzento, algo menos maniqueísta, menos lado do bem e lado do mal. Principalmente considerando que a teoria pro trono vazio é até bem bonita. Uma maneira de não ter um monarca comandando todos os reinos unilateralmente, respeitando suas diferenças culturais e ideológicas na mesa de negociação. Claro que nós, como leitores, sabemos exatamente o que acontece. Insama, na verdade, corrompeu esse sistema e senta no trono acima de todos, com o governo mundial na figura dos Gorosei, servindo lealmente a seus desejos e vontades. Mas quando nos confrontamos com a história, vemos que realmente 20 famílias de 20 diferentes reinos se uniram, provavelmente com apoio popular, para tentar derrotar o reino antigo. Mas que eles tenham deixado para trás os poneglyphs e tentado apontar para a verdadeira história, esses artefatos são um raro momento que os perdedores podem contar a sua versão. Mas, como sabemos historicamente, até a versão dos perdedores pode conter diversas imprecisões e fatos suspeitos que se adequam mais à sua narrativa, o colocando como um lado virtuoso e derrotado. Ok, vou falar um pouco de história, já que estou aqui na Alemanha, e li um pouco sobre isso no Museu Judaico de Berlim. O Império Alemão foi derrotado em 1918, durante a Primeira Guerra Mundial, depois de mais de 4 anos do confronto mais sangrento que a humanidade já tinha visto até então. Só que, curiosamente, depois dessa derrota, durante os anos 20, uma teoria da conspiração antissemita, ou seja, baseada no sentimento anti-judeu, começou a ganhar força entre alguns setores da sociedade alemã, especialmente no Partido Nacional Socialista, que eventualmente seria liderado por um Adolf Hitler.
Essa teoria da conspiração, chamada de facada nas costas, ditava que na verdade o Império Alemão nunca deveria ter perdido e os soldados do exército tinham sofrido uma apunhalada nas costas por parte dos judeus e dos revolucionários socialistas, entre outros grupos que fossem interessantes culpar para expulgar de qualquer esfera de influência na Alemanha. Essa teoria da conspiração é completamente falsa, mas ela existe com uma intenção muito específica: criar instabilidade e algum culpado específico para galvanizar os setores da sociedade antissemitas e tomar o poder com mais facilidade, sem questionar o brutal tratamento de judeus, ciganos, comunistas, homossexuais, imigrantes, negros, pessoas com deficiência, entre tantos outros grupos perseguidos pelo terrível Terceiro Reich. Woda ama referenciar história. Esse tipo de teoria da conspiração absurda usada como narrativa política para ganhar o poder não foi só usada na Alemanha nos anos 20, tendo outros exemplos em contextos diferentes acontecidos durante a história do mundo. O século perdido provavelmente é um terreno fértil para o crescimento de qualquer narrativa que suavize ou legitime os motivos de qualquer lado. Nós sabemos das maldades e crueldades performadas pelo governo mundial durante a história que acompanhamos, mas não sabemos exatamente o motivo original da revolta. Acredito que existe um mundo em que houve uma revolta justa, mas que eventualmente foi sequestrada pelos dragões celestiais e insama, transformando o governo mundial não em uma organização democrática, ou quase, né, já que estamos falando de coligações monárquicas, e sim numa máquina autoritarista de censura, que mata dissidentes, esconde a verdade e simplesmente apaga do mapa civilizações inteiras por saber demais, como aconteceu com os conterrâneos da Robin em Ohara. Murilo Machado Silva perguntou: acham provável um pequeno arco para explicar alguns acontecimentos? Como saímos de uma saga muito longa e muito densa, eu acho que seria extremamente interessante que One Piece voltasse um pouco às suas raízes, conseguíssemos conhecer mais rapidamente algumas ilhas com alguns pequenos mistérios e respostas rápidas. No início, não era muito incomum irmos de ilha em ilha em um período de 20, 30 capítulos, mas desde o Novo Mundo, os arcos foram ficando cada vez maiores e mais complexos, com mais personagens, mais reviravolta e mais mistérios. Tomara que depois desse arco de Wano, com tantos coadjuvantes interessantes e maravilhosos que foram aprofundados e desenvolvidos acabando, possamos nos voltar de novo aos chapéus de palha e focar neles enquanto eles tentam combater inimigos misteriosos, o clima, os segredos e as últimas ilhas do Novo Mundo e tudo que elas têm a oferecer. Gianluca Santos perguntou: quais personagens já conhecidos que não aparecem faz tempo têm chance de aparecer de novo? Cara, no momento eu tô apostando no Kuzan, o ex-Aokiji, e ele vai aparecer em breve sim. A última vez que vimos ele foi através de uma conversa em Dressrosa com o Barba Negra. Eu suspeito que esse pirata muito em breve vai começar a se movimentar e realmente alterar completamente o futuro do Chapéu de Palha, que vai desencadear também a aparição desse seu associado chamado de Kuzan. Thiago Fernando 817 perguntou: vocês pretendem fazer novas tier lists agora que o ano acabou? Yes! Vamos chamar nosso maravilhoso cast para fazer as tier lists lendárias definitivas de Wano para uma live do próximo break, possivelmente. Então, fiquem espertos pro próximo break, não tiver One Piece no domingão, a gente vai estar lá, vai chamar todo mundo, vai ser lendário e vai decidir o verdadeiro nível de poder de cada um desses novos e antigos personagens na mais novíssima saga de One Piece. Sérgio Nogueira MG perguntou: qual o preço de usar o Gear 50? Cara, assim, não apareceu nada específico, mas eu acho que é uma semaninha de coma e é isso, né? A gente não sabe o quão drástico realmente é essa consequência. A gente não sabe se o Oda, por exemplo, vai fazer com que o Luffy instantaneamente desmaie e fique uma semana de coma, ou isso seja resultado também de tanta porrada que ele tomou e ter também literalmente morrido e depois voltado à vida depois de tomar aquele canabozão gigante do Kaido. Ainda não foi especificado qual é a consequência e não é uma coisa tão específica que nem ficar anãozinho com Gear Third, mas deve contar alguma coisa, talvez os anos de vida do Luffy reduzam, talvez a fruta dele fique um pouco descontrolada, a gente não sabe. Vamos acompanhar para as próximas grandes lutas do nosso protagonista. Hugo Ren Faria perguntou: qual você acha que vai ser o próximo vilão do Luffy? Se o próximo arco foi o Bafo. Cara, eu não quero falar não, né? Mas aí teve o filme Red, pau, o Shanks super bonzinho, um mártir, um grande mártir. O Shanks é super do bem, né? Fazer o quê? Mas ele é um cara conectado a Elbaf. A gente sabe também que em certo momento o Shanks pode se opor ao Luffy, que ele é um Yonkou e o Luffy já prometeu lá em Punk Hazard que vai derrotar os quatro. Sabendo que Elbaf tem essas conexões com o Shanks, seja pelas temáticas vikings que rodeiam a sua tripulação, ou até pela questão do possível casamento do Príncipe Loki, né? A gente viu o Shanks numa história de capa em um casamento. Eu acho que o Shanks pode ser sim uma espécie de antagonista ou rival dessa saga. Vamos ver. Shanks vilão. Até não, ou não. Ou não é vilão. Enfim, galera, esse foi a Respostinha de Palha. Comenta aí o que você achou, deixa seu like, se inscreve. Checa nossa lojinha se puder. Vamos lançar um novo design em breve. Fiquem espertos que o bagulho tá ficando louco. E é isso, galera. Valeu!
Pode Palha Secreto. Se você tá vendo esse vídeo hoje, no dia que lançou, vai no meu Instagram e acompanha a minha jornada vendo Hamburgo versus Darmstadt, um jogo da Série B da Alemanha, que foi uma loucura, teve 4 expulsões, porrada comeu, mas foi bem divertido. Segue lá no Instagram, segue no Twitter, aumenta minha rede social, aumenta meu poder, aumente o culto de personalidade para Derek e também para Lipe, do Chapéu de Palha. Mas enfim, galera, só de vocês verem o vídeo, eu fico muito feliz, obrigado por apoiarem. Tô nos últimos dias da minha viagem, né, já passou de 2/3, daqui a pouco eu tô de volta no Brasil, animado para voltar também, mas tá sendo muito legal e é um grande privilégio poder continuar fazendo vídeos. Então, é isso, galera, valeu!